Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas Ultimate Summit. Hoje eu tenho um convidado super especial, Cristiano Guerzius. Ele tem uma experiência fantástica na área de vendas, foi diretor da RD durante muitos anos. Hoje trabalha com consultoria, com a Inbound Sales Brasil, investe em várias startups. Vou deixar ele se apresentar melhor. Cris, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Está a segundo ano consecutivo aqui no Vendas Ultimate Summit. Imagina, é tetra, ó, daqui a pouco é tetra, penta, é isso aí, vamos longe. Obrigadão, Daniel, obrigado pelo convite, é sempre um prazer aí contribuir com um pouquinho, com os meus 2 centavos aí no que eu consigo agregar. Um pouquinho mais de 2 centavos, Cris, hoje é uma das referências do mercado, mas conta um pouquinho aí da sua trajetória, Cris. Não, legal, Bom, eu fui diretor de vendas nas resultados digitais, depois tinha uma demanda bastante grande, assim, porque era um movimento que veio acontecendo de lá para cá. Eu digo que a RD, ela, de certa forma, ela ensinou o Brasil a gerar leads, ou vem ensinando o Brasil a gerar leads, e depois tem esse movimento que está acontecendo agora, ele está chegando num pico agora, eu diria até, que é de o que fazer com esses leads, como que eu vendo para esses caras, como que eu faço uma venda boa para esses caras, porque eu estou educando eles com conteúdo, criando um entendimento maior de dores e tudo mais, na parte de marketing digital, né, isso já vem sendo muito bem com Rock Content, com RD, fazendo um trabalho espetacular, agora com vários outros entrando também. As agências se capacitaram muito mais e de alguns anos para cá, eu diria de 3 anos para cá, todo mundo que entrou nessa onda do marketing digital fala, poxa, tudo bem, mas e agora? O que eu faço com esses leads? Né? Como que eu vendo para esses caras? De uma mesma forma. Então, de lá para cá, eu também venho, desde que eu saí da RD, venho ajudando outras startups, como é Prova, Sambatec, meus pedidos, enfim, algumas a estruturar processo de vendas, justamente a estruturar, porque é algo muito complexo, e eu tenho uma característica que eu sou justamente nunca me considerei vendedor, né? Eu sempre sou engenheiro mecânico. Então eu sempre fui muito mais processual, assim, né? Eu sempre enxerguei vendas quase como uma linha de produção, e vendedor odeia isso, né? E eu digo que não é por mal, eu adoro linhas de produção e dá para se enxergar, dá para fazer isso de uma maneira pessoal, uma maneira respeitando as pessoas, individualidade de todo mundo, mas entendendo que ela precisa ser replicável e escalável no processo de vendas. Então é isso que eu venho fazendo. Mas de lá para cá, eu sou sócio do Warren, talvez todos vocês que estejam assistindo aí, warren.com, vale a pena investir todos os seus milhões lá, é uma startup, uma fintech, num negócio totalmente diferente, é um B2C, mas ele tem toda a característica de resolver um problema também, muito mais self-service do que é um SaaS, mas também tem vários desafios, ou todos os desafios de aquisição de clientes, né? Muito mais na parte digital, mas também eu vou contar um pouquinho de algumas experiências aí também no Orne, e é isso. Então, um dia depois do outro, fazendo com algumas frentes abertas aí. Legal, você falou que realmente o mercado evoluiu muito nessa parte de inbound marketing, geração de leads, e a gente não conseguiu evoluir tão rápido, ou pelo menos não tem tantos players trabalhando de forma tão abrangente na questão de vendas, né? Eu sinto isso diariamente, eu recebo muitas pessoas falando, Daniel, eu implementei, estou gerando um monte de lead, mas agora não sei o que fazer com isso. É isso aí, mas isso é bom, sabe, Daniel? Eu vejo, e é um pouco, até eu posso puxar para frente esse ponto que eu tinha reunido alguns erros que times geralmente cometem ao implementar ao implementar um processo de inside sales. Eu não vou nem diferenciar aqui agora sobre inbound sales ou outbound sales, porque é muito mais da forma que os leads são gerados, mas de um processo de inside sales, ou chame de vendas 2.0, de predictable revenue. Eu acho que isso é um problema bom que o Brasil tem hoje, porque erro número 1 aí que muitas empresas acabam querendo implementar um bom processo de vendas sem ter a geração de leads garantida, né? Então, ter um processo de vendas sem ter matéria-prima para trabalhar. Então, eu acho que hoje é um bom problema, porque hoje o Brasil tem quem veio nessa onda gerando leads e que não consegue vender para eles,
Lógico que sempre pode ter ajustes para se fazer, em que tipo de lead e tudo mais, mas é um bom problema para se ter. Eu ficaria muito mais preocupado se alguém me dissesse, poxa, eu estou tentando implementar vendas, eu só não tenho lead, mas conheço tudo de vendas. Quando pinga um, eu vendo, né? Exato. Eu ficaria mais preocupado. Então, é um bom momento, é um processo de evolução e eu acho que está acontecendo bem. Poxa, a gente está trazendo gente muito boa, viu? Vendas B2B aí, que está trazendo os TLFs, né? Aaron Ross, uma galera muito boa, Sean Shepard, para falar sobre isso aqui. Então, esses caras estão vindo para cá, Lincoln Murphy, eles estão olhando para o Brasil em vez de olhar para vários lugares na Europa, e são pessoas que fizeram o Vale do Silício acontecer, que escreveram todos esses playbooks e tudo mais. Então, o momento do Brasil é muito bom nesse aprendizado de vendas. Legal, então vamos lá. Você tem trabalhado com consultoria, tem ajudado uma série de empresas, já bati papo com alguns dos seus clientes, como a Samba. O que você tem, quais são esses principais erros que você tem encontrado aí das empresas ao tentar implementar uma operação de Inside Sales? Legal. Primeiro de todos, e eu acho que isso, quem assistiu todas as palestras aí do Vendas B2B vai ter ouvido bastante, é de não ter um processo de vendas definido, né? Então, como que é vender? Vender é algo, até foi chamado de arte por muito tempo, ainda e tem um componente de arte, não tem como negar que ele é uma relação humana, que ela nunca é reta, né? Ela sempre é cheia de curvas, mas mesmo num processo cheio de curvas, você tem que ter um processo, você tem que ter. Então, o primeiro erro é não ter um processo. E existem dois tipos de empresa, aquelas que realmente não têm um processo, não têm um CRM, não têm... e tem aquelas que acham que tem um processo, então que elas têm processos que são ligar para o cliente, mandar proposta, fazer visita e fechamento. Acho que as etapas do CRM, isso é o meu processo, né? Acabou. São os padrões do CRM, é isso aí, esse é o meu processo. O processo ele é algo muito mais complexo, daria para falar um dia inteiro só de processo, mas tem duas características que são básicas e muito importantes para ter um bom processo de vendas, que ter gatilhos muito claros, então defino as etapas do meu processo e que essas etapas sejam muito bem baseadas no cliente, em ações do cliente, não nas suas ações. Então, não pode um gatilho para passagem de uma etapa para outra, nunca pode ser em atividades que eu faço, ou nunca é forte demais, mas sempre tentar evitar que esses gatilhos sejam baseados em minhas atividades. Por exemplo, o mais clássico de todos é enviar proposta. Então, enviar proposta, Poxa, o jeito mais fácil de pistar um vendedor qual que é, Daniel? Me manda uma proposta aí, Daniel. Manda uma proposta. E daí você manda uma proposta e você nunca mais ouve do cara porque o gatilho estava errado. O gatilho tem que ser o cliente ou o prospect entendeu que tem um problema, entendeu que minha solução pode ajudar e o preço está num range mais ou menos que ele consegue viver. Então, que ele me confirme isso, daí sim eu mando uma proposta, mas nunca o gatilho ser eu enviar uma proposta. Então, gatilhos não claros e atividades que não estão claras. Então, são duas coisas diferentes. Atividades é o que eu espero que o vendedor faça naquela etapa do processo de vendas, e gatilho é o que permite que esse prospect seja passado para a etapa seguinte. Então, como é que você costuma trabalhar gatilho? Que eu tenho visto aí no mercado, por exemplo, RD, a gente teve uma conversa com o Gabriel, ele mostrou para eles o RD, e eles têm como fosse um checklist. Elementos que são importantes para passar de uma etapa para outra. E tem um pessoal que usa mais uma pergunta, assim, uma pergunta que, tipo, resolver isso aqui é prioridade agora. Se o cara fala assim, foca mais em um único gatilho. Como é que você tem trabalhado? Como é que você enxerga? Não, tudo depende muito da maturidade do processo de vendas dentro da empresa. Muitas vezes você não sabe quem que é o cliente. Em estágios iniciais, por exemplo, no estágio de triagem do seu cliente, você não sabe exatamente quem que é o seu ideal customer profile, daí você fica tentando definir muito gatilho de passagem. Você só tem que ter claro, nesse estágio, muitas vezes você só sabe quem você não quer. Olha, eu só não quero esse tipo de cliente, só não quero se o cliente for estagiário para baixo, eu não vou passar esse cara. Então, meu gatilho é definir que o meu prospect não seja menos que um estagiário, se estiver no estágio inicial. Lá para frente, aí eu tenho, poxa, o cara já tem um site, o cara já tentou implementar inbound marketing,
numa consultoria mais avançada, então imaginar que esse cara já entende quem que é o mercado dele, aí sim ele vai ter um checklist cheio de check, 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 que eu vou para avançar. Então varia muito do estágio mas e também a gente comenta e parece ser super simples, é só ter um checklist que daí as pessoas preenchem. Eu acho que muito mais importante que o checklist é o entendimento do vendedor do que é o tipo de cliente que eu quero, o tipo de cliente que vende. Então tem um trabalho que vem antes de falar assim, poxa, quem que é o cliente que eu quero? Quem são os clientes que realmente fecham? Quem são os clientes? E daí eu trazer esse conhecimento para dentro do trabalho de evolução, para dentro do processo, né? Para que não fique na cabeça de um vendedor que entenda isso por causa do Cosmos, que dá essa informação para ele, que ele sabe sem saber como, se transformar isso em conhecimento concreto de transformar em gatilhos, né? Legal. Então, gatilho e as atividades que a pessoa precisa fazer em cada etapa. E as atividades. Então, isso, se você tiver isso e entender que esses gatilhos sejam focados no prospect e não em você, se você tiver isso, você já está muito bem encaminhado. Legal. Segundo ponto aí que eu tentei, pensando, tem me aparecido com mais frequência do que eu imaginava, que focar mais em features do que em dores ao longo do processo de vendas. Então, existem times de vendedores. Eu tive um trabalho com uma empresa de software alguns meses atrás, em que a gente reuniu todos os vendedores, eram 10, 12 vendedores numa sala, fazendo um workshop, e eu foquei exclusivamente em dores, porque para mim estava muito claro que a empresa toda era orientada a features. Então eles tinham toda a comunicação dentro da empresa para definir que tipo de produto oferecer para um determinado tipo de cliente, era focado, para esse produto oferece essa feature, para esse cliente oferece esse módulo. E foi bem curioso, porque a estrutura inteira da empresa estava focada em feature e não em dores. E foi muito curioso ver que nessa reunião a gente não conseguiu tirar nenhuma dor de verdade. As pessoas voltavam para feature. A dor que eu tenho é que quando eu tento vender esse módulo, o cara diz que o do concorrente é melhor, que o do concorrente é mais barato. Não, volta. Qual que é a dor que isso resolve? Por que esse cara compra? Eu gosto muito da frase que o cara que está lá do outro lado, ele não se importa com o seu produto, ele não está nem aí, por mais que isso doa, por mais que isso seja dolorido, ninguém se importa com o seu produto, ninguém está nem aí com o seu produto, com o que você faz. As pessoas são egoístas nesse aspecto. Quando ela fala com o vendedor, ela é egoísta, ela quer resolver um problema próprio. Então eu gosto muito da frase que as pessoas não compram uma furadeira, elas compram um buraco na parede, né? Então, é o buraco na parede, então você não importa a furadeira, não importa. Esse é um ponto que tem aparecido bastante. E isso eu sugiro também que, se você sente que isso pode ser um problema dentro da sua empresa, um bom jeito de começar é reunindo todo mundo, workshop super simples, sem uma dinâmica complexa nem nada, que é sentar todos os vendedores ao redor de uma mesa, coloca um quadro branco, todo mundo post-it e fala assim, todo mundo coloca 5 dores que o nosso produto ou empresa resolve. Daí joga isso na parede e isso vai deixar muito claro, porque dessas dores, em cima dessas dores, você vai criar o seu estratégia inteira de marketing, todo o seu discurso de vendas, conteúdo para ajudar em vendas, porque não adianta também você gerar conteúdo para marketing, não usar ele em vendas, ele tem que ser uma ferramenta muito forte para ser usada em vendas também. Então, esse é um outro ponto que aparece. Legal. Assim, você falou alguns exemplos por cima. Tem como dar um exemplo bem prático, assim, por exemplo, esse pessoal tinha um software, que tipo de software que seu cliente específico... Era um software para gestão de condomínio, por exemplo. Isso, para gestão de condomínio. E os vendedores tinham que falar, poxa, qual que é o problema? É um problema de pagamento? Ele não consegue emitir um boleto na hora que ele tem que emitir? E o que se vinha, quando os vendedores vinham falar, eles falavam assim, não, porque sempre que eu tento vender esse módulo de emissão de boletos, o cliente diz que ele já emite manualmente, que ele já... Então, ele trazia sempre dor ou dele própria, ou dor de comparação ou objeção, né? Porque essa é uma confusão muito comum também de dor e objeção. Dor é aquilo que eu estou querendo resolver. A minha, até, por exemplo,
estratégia desse cliente de abordagem, muitas vezes, era, se eu vou nesse tipo de cliente, eu vou com esse produto. E daí eu tento vender esse produto, porque eu tenho um monte de produto para vender. Eu enfio esse produto naquele cara. Daí a analogia que eu fiz é, imagina que você é um farmacêutico lá e daí você sai com produto de casa, você sai com kit para artrose. E daí você vê o cara tá gripado. Não, olha só, esse remédio para artrose, ele é super, ele é genial. E enquanto isso, você tá pegando o cara com artrose dando Cebion para ele, porque você acha que, enfim, aquele é o produto da vez, né? Como se fosse nas rádios nos anos 80, é a música de trabalho, essa é a minha música de trabalho. Não, o que eu quero ouvir? O que o cara quer ouvir? Não adianta você pegar a sua música de trabalho e enfiar a goela abaixo do seu cliente, ele não vai ouvir. Então, é muito disso, de entender, poxa, eu gosto muito, eu estou lendo agora a biografia do Da Vinci, e é muito interessante, recomendo fortemente, assim, que é o cara, eu ficava, eu realmente, antes de ler a biografia, eu me dei conta, enquanto eu estava lendo a biografia, eu me dei conta que eu não sabia quem era o cara, né? Eu não sabia se descreve ele como pintor, como inventor, E daí, durante a biografia, eu percebi que ele não é... Ele é tudo ao mesmo tempo agora. Então, existe muito uma descrição de polímatas, os polimaths, mas ele era basicamente o cara mais curioso do mundo. Era só isso que o cara era. Ele era o cara mais curioso do mundo. Ele tinha uma nota lá que ele queria descrever a língua do pica-pau. Então, ele queria descrever a língua do pica-pau. E ele ia abrir um monte de pica-pau no meio para ver como é que a língua do pica-pau funcionava. E o vendedor, ele tem que muito fazer o papel disso ao longo do processo de vendas, de ter uma curiosidade legítima, nos primeiros estágios da venda, de ter uma curiosidade legítima, de sentar do outro lado e falar assim, puxa, é da escuta ativa, né? De, poxa, o que eu posso aprender com esse cara? Deixa eu entender realmente o que esse cara... Quem que é esse cara? O que ele busca? Como que ele funciona? Como que a empresa dele funciona? Como que é o mercado? Então, tem uma escuta muito ativa e... essa curiosidade do vendedor é muito mais importante do que tentar pegar E as analogias com médicos são intermináveis, né? Então, é a mesma coisa aquele médico que chega e fala... E aquele médico que chega, poxa, me conta, Daniel, como que você vive? O que você come? Quais são os seus hábitos? E aquele outro médico que fala assim, onde é que tá doendo? Cadê aí, ó? Me mostra aí. Eu tenho que ver esse dor? Mostra a dor aí, Daniel. Pô, se soubesse... o cara não sabe qual que é a dor dele, né? Isso é um outro ponto que às vezes a gente esquece de dizer. Não é perguntar a dor. Qual que é a sua dor, Daniel? Não, assim, o processo de descoberta da dor, ele é muito maior, muito mais longo, muito mais complexo do que perguntar para ele qual que é a dor. Eu trabalhei muitos anos com consultoria e a gente dizia que encontrar o problema é 90% do trabalho, né? A gente chegava lá, o cara falava que tinha um monte de coisa, mas assim, e depois que você tem certeza qual que é o problema, a solução é muito fácil. Sim. O cara pega qualquer coisa que o cliente fala e a gente, beleza, eu vou tentar empurrar aqui. Exato. Então, esse trabalho de aprendizado no começo aí é muito, muito importante. Uma empresa que nunca fez isso, ou que nunca teve esse approach, ela tem que saber que vai doer no começo, vai ser difícil, porque é uma mudança de mindset, é uma mudança de, mas e aí, o que eu vendo? Não, você não está vendendo ainda, você está aprendendo, e depois transformar tudo isso em conhecimento que você consiga replicar, né, para os seus outros 20 vendedores que vão vir e tal. Esse é muito da arte do negócio, né? Maravilha. Então, outra coisa que aparece bastante é não medir, né, não ter nenhum tipo de métrica, não ter nenhum... Existe o erro de ter muitas métricas, mas o mais comum é de não ter métrica nenhuma. Desculpa. Não ter nenhum tipo de métrica, não medir nada. Tem uma startup que eu ajudo, que é um processo muito mais self-service, é um processo muito mais low touch, né? Um processo muito mais... em que a gente surgiu a dúvida, e aí? Será que vale a pena pegar a mão no telefone, ligar para esse cara, para vender para ele? E a gente falando, é um negócio super, o ticket é super baixo, geralmente não valeria a pena, tá? Ticket super baixo, eu acho que não vale a pena, uns achavam que valia, não, tem que vender, tem que colocar no telefone, se a gente quer crescer rápido, tem que ligar. Como que você resolve esse impasse? Como você resolve isso? Testando e medindo. Então, hoje você tem muito mais possibilidade de fazer esse tipo de... E não precisa ser um gênio da matemática, um gênio do Excel para fazer nada assim. Com conta de padeiro você já consegue resolver muita coisa. Nesse caso, por exemplo,
A dúvida era se esse cara que fazia um cadastro, porque a quebra entre cadastro completo e compra, efetivamente, era muito grande. A quebra era de metade, 50% quebrava ali no meio. Pô, será que eu não consigo subir essa... O cara terminou o cadastro. Eu não vou vender para todo mundo. Não, o cara terminou. Só que tem aquele... o cold feet, né? Que o cara trava no bungee jumping lá e não pula. O cara fica ali na base do bungee jump, já tá com o elástico na perna e não pula, pô. Será que consigo vender para esse cara? Será que consigo... Então, será que vale a pena, né? A grande pergunta é, será que o CAC me justifica? Será que o meu custo de aquisição justifica o aumento de conversão? E, pô, eu peguei e fiz 200 ligações. 200 ligações. 1 dia e meio, 2 dias, fritou o cérebro, né? Assim, não é um número para se perseguir, tá? Porque eu quero que todo mundo aí fique... Para testar, né? Para testar, de travar 2 dias, eu só fazia aquilo. Então, era um pitch muito curto, porque não era argumentar, eu não tinha tempo, não tinha banda para fazer isso, para fazer 200 ligações, era uma ligação super curta, ó. Daniel, bem-vindo à plataforma, poxa, que legal que você se registrou, aí em pouco tempo você deve receber nossa confirmação, que tá tudo ok, e se quiser falar com a gente, o melhor canal é esse. Um abraço, um bom dia, bem-vindo a bordo e mais uma vez obrigado por ter escolhido a gente, pela confiança. Quanto você acha, Daniel, de aumento de conversão nessa ligação? O que eu anotei nesse experimento? Tá? Eu anotei tempo, duração da ligação. Então, a média deu 2 minutos entre tirar o telefone do gancho e colocar ele no gancho de novo. Deu 2 minutos. Eu também coloquei uma métrica subjetiva de como as pessoas do outro lado lá recebiam essa ligação. Então, se o cara falou, o que você está me ligando? Era 1. Se o cara falou, opa, obrigado, era 5. Então, eu dava nota dessa ligação e colocava percentual, porque eu não podia engajar numa conversa de vendas, porque senão ferrou, né? Senão, se eu engajasse numa conversa de vendas, aí eu não ia conseguir fazer o volume que eu precisava. Então, daí eu anotava, se a ligação engajasse em uma conversa de vendas, eu anotava. Então, basicamente essas métricas, nada muito grosseiro, e depois eu fui verificando, depois de uma semana, 3 semanas e 1 mês e pouco, se esse cara converteu ou não. Então, eu analisava, e aí? E eu tinha o meu grupo de controle, né? O meu teste AB era entre quem atendeu a ligação, porque desses 200, e essa é uma métrica que vem se repetindo, eu ouço bastante, 60% atendeu. Legal. Lembrando que eu ligava 1 minuto depois do cara completar o cadastro, que é muito importante também, que é um erro bastante comum. Não estava na lista, mas esse é um bônus track, que é demorar demais ligar pro prospect, né? Então eu ligava muito e dava 60% de conversão, então eu tinha 60% do cara que atendeu, do cara que não atendeu, que ele não sabe que eu liguei. Então era o meu teste AB perfeito, porque era o mesmo produto, no mesmo momento e tal. E quanto você acha que deu de aumento de conversão? Juta. 60% em cima dos 50%, ou seja, quem atendeu a ligação passou a converter 70 e pouco, 80% do cadastro. Então, ali tem um problema muito claro, assim. E daí você tem como decidir. Eu já sei qual a capacidade de ligar, eu já sei qual a minha taxa de conversão, ou seja, quantas ligações eu consigo fazer num dia. Eu fiz 100, mas 100 é para fritar o cérebro. Então, 50, vamos simular com 50. Eu sei que eu consigo fazer 50, eu sei que 60% vai me atender, eu sei que minha taxa de conversão vai subir tanto, eu sei que o meu ticket é tanto, eu sei que uma pessoa para fazer esse trabalho vai me custar tanto, eu tenho todos os elementos que eu preciso para decidir de coloco a pessoa ou não coloco. Né? Eu consigo decidir isso com métricas, com números de se eu coloco essa pessoa ou não. Isso é muito legal, assim, porque acho que talvez tivesse que pegar um tema grande do evento e essa mudança que a gente está vendo em vendas, é a ideia de deixar de parar de eu acho e começar a tratar isso de forma mais científica. O quão rápido, tipo, em 2 dias você fez 200 ligações, rodou um experimento que é suficiente para você tomar essa decisão, né? É isso aí. Então, muito legal. A gente entrevistou o Rigonati. Cara, você está investindo em umas empresas dando super certo. O que esses caras têm em comum? Os caras aprendem muito rápido. Assim. Não são super-homens, né? Eles aprendem muito rápido. Só aprende quem está medindo, quem está testando. É isso aí. Que é
eu digo por mais ciência na arte de vender, né? Essa é uma frase que eu gosto muito. Você não tem como tirar a arte do negócio, tirar a geração de empatia. É muito difícil para um psicopata vender, né? Ele não tem a arte de vender. É muito difícil de criar porque o psicopata, por definição, ele não tem empatia, ele não tem. Então tem essa arte da empatia, a arte de ouvir, mas ela tem que estar embasada em técnica, em números e tudo mais, né? Então, um outro ponto que eu tenho visto bastante, que daí já é um movimento de pêndulo, né? Que é um lado não tem processo e está fazendo tudo, Deus dará, do jeito que dá. E tem o outro grupo que acontece muito, geralmente, gente que estuda muito e tal, assistiu todos os vídeos do vendas B2B e tal, e fala assim, não, é isso aí, o processo é esse aqui, temos que fazer isso aqui, e esse é o processo, fica tentando repetir o processo. Outra coisa, lê uma outra coisa. E tenta implementar o processo, tenta fazer, e não, a ciência é essa, o número é esse, e muitas vezes esquece que tem uma pessoa lá do outro lado, esquece que tem uma pessoa com vários anseios, que pode ter tido um dia ruim, que pode ter tido... Então, se um dos erros é não ter um processo, outro dos erros é focar demais no processo e esquecer do discurso. Esquecer de como que você está como que soa a sua voz lá do outro lado, como que você é percebido pelo outro lado. Então, aí tem muito... Se tivesse uma coisa para fazer em uma empresa, assim, se tivesse começasse uma consultoria, tivesse 1 hora para gastar com essa empresa, eu ouviria calls deles por meia hora e por meia hora daria feedbacks. Assim, Então, esse processo de... a mensagem, né? Por causa da mensagem, por causa do discurso, de como que está lá. Se tem uma coisa que faz toda a diferença, porque não adianta estar todo o seu processo bom se você não consegue vender uma... Eu falo muito Eu penso muito... A analogia que eu gosto bastante nesse aspecto é do jogo de xadrez. Não adianta você saber estratégia de jogar xadrez, de como que as peças... não, porque como que faz um rock, como que prepara um mate em tantas jogadas e tal, se você sabe de tudo isso... Se você não sabe que um peão anda 2 casas na primeira jogada, depois ela anda uma por uma, e que o bispo anda na diagonal, e que a torre... Então, o processo de alinhar discurso é muito de, olha, faz uma venda bem feita, faz uma venda bem feita. Se você conseguir fazer uma venda bem feita por 10 vezes, aí a gente começa a conseguir pensar em processo. E daí tem um jeito bastante legal que eu gosto de até... tem limite de jabá aqui, esse não é um jabá, eu prometo que não é jabá, Daniel. Prometo que não é, porque é um e-book que eu tenho na home da inboundsales.com.br, que é como fazer avaliação de calls. Então, é um tema que eu gosto bastante, que é como você entender como você avaliar uma call e como você dá feedback. Então, em resumo, é basicamente você... ouvir 3 pessoas na sala, tá? Então, idealmente, não é fácil, mas 3 pessoas, idealmente, numa sala. Então, gestor mais 2 vendedores, em que todo mundo ouve a call junta, quem fez a call, quem não fez a call, ou seja, um par do cara que fez a call e o gestor. Então, todo mundo ouve essa call junto ali, toma nota, ali tem um framework, uma sugestão. Na hora que ela acontece ou depois? Por muito tempo eu fiz ouvindo call, durante a call, só que isso porque você interfere o experimento, né? Você interfere, você não está mais como observador, você já muda a call. A sua presença como gestor durante uma call, como par, pode melhorar ou piorar aquela call também. Então, sempre gravada, idealmente gravada, tá ali perto, é só quando é uma call cabeluda, e daí que eu vou tentar ajudar na negociação. Mas idealmente, para melhorar, para afiar o machado, eu boto muito mais fé em calls gravadas. Funciona muito melhor. Então, grava a call, depois ouve todo mundo junto, os 3 ouvem junto, tomam nota. Ali tem um framework do que avaliar nessa call também. E aí avaliar desde como você conseguiu, se você conseguiu criar rapport, se sua voz estava boa, se sua dicção estava boa, se seu português, até o nível de português, se ele estava bom ou não. Então, avalia tudo isso, todo mundo toma nota, ninguém fala nada. Depois, o gestor começa a conduzir
a avaliação com perguntas. Ele não afirma nada. Ele pergunta, tá, como é que você acha que foi seu rapport? Como é que você acha que você desenvolveu a abertura dessa call? Lógico, conduzindo para coisas que ele identificou, porque o mais importante do que saber o que errou, é o processo de aprendizado, que é a autoavaliação, é o começo de todo aprendizado. Então, você se avaliar, se você tem um vendedor que consegue se perceber, de falar assim, acho que eu fiz algo aqui que não funcionou bem. Então, autoavaliação, e geralmente aí você matou 95% das coisas. Só com perguntas e num jeito muito mais suave de aprendizado, muito mais fácil de incorporar conhecimento. E depois disso você vira a chave, depois de terminar esse processo. Se faltou alguma coisa que você não conseguiu, aí você passa esse feedback também. Poxa, ótimo, tudo isso que você enxergou, eu enxerguei também. Acho que você fez isso muito bem, aqui esse lado você fez muito bem. E perguntando, isso é importante, conduzindo com perguntas por coisas que funcionaram bem e outras que não funcionaram tão bem. Então, dos dois lados, não focar só no que deu errado, mas que ele também consiga enxergar o que ele fez bem. Às vezes a gente tenta, aqui, isso aqui tem que corrigir, isso aqui tem que corrigir. Não. É importante que ele saiba o que fez bem também. E daí o último ponto, que foi algo que eu sempre que eu implementei funcionou muito bem, é um roleplay, para isso terminar, um roleplay do gestor com o cara que não fez a call. Então, o cara que não fez a call, ele vai tentar vender para o gestor. Tá? Porque ele vai tentar, ele já tem experiência de argumentação do primeiro e ele vai melhorar aquilo de uma maneira que o primeiro, quem fez a call, não consegue fazer, porque ele tem uma outra visão, ele vai errar onde o primeiro errou, mas ele vai acertar em outros lugares. Então, gera tanto conhecimento em uma sessão dessa de, poxa, eu não pensei assim, que legal que essa argumentação, e esse cara consegue enxergar de fora o processo acontecendo e falar assim, poxa, realmente ali, se eu tivesse falado assim, se eu tivesse... Então, esse é um método que eu gosto bastante de melhoria do discurso, que está bem empacotado nesse e-book que eu escrevi ali, que eu acredito bastante nesse processo. Todas as vezes que eu implementei, fez uma baita diferença. Sempre assim, uau, cara, que legal, que bom que a gente está criando esse conhecimento aqui. Maravilha. Vou linkar aqui esse e-book aqui abaixo, para a galera poder ver. Eu concordo totalmente. Assim, eu acho que gravar ligação, ouvir, fazer coaching é uma das coisas mais transformadoras dentro de um processo. Muito legal. Ter Dói pra caramba, né? Você se ouvir, se assistir é terrível. Você fala, você quer se esconder e todas as cagadas. Mas daí é importante todo mundo que está ali na sala, por isso que eu digo que é importante que todo mundo que está ali na sala esteja pelado. Literalmente, não literalmente, tá? Figurativamente, pessoal. Então não me façam... Bom, se quiserem fazer também, fiquem à vontade. Se quiserem fazer, fiquem à vontade, mas despidos de qualquer julgamento, que estejam mostrando sua vulnerabilidade. Isso é uma boa característica do gestor também, mostrar, poxa, eu também erro, se eu for fazer essa call, eu também vou... E que o gestor, de vez em quando, traga suas calls também, para ele mostrar a vulnerabilidade, não é eu apontando o dedo aqui, eu não vou derramar o meu conhecimento. O conhecimento vai ser gerado aqui entre a gente, não tem alguém que vai derramar o conhecimento em cima, não acredito nisso. Maravilha, show. Legal. Um outro que eu separei aqui, Daniel, é especializar o time cedo demais. Então, isso eu tenho visto acontecer bastante, que poxa, já li Predictable Revenue, assisti todos os vídeos do Daniel aí, então o negócio é contratar 2 SDR, geralmente é 2-1, em alguns casos é 3-1, então deixa eu contratar 2, esses caras vão fazer essa prospecção, daí eu tenho um vendedor, mas eu não posso contratar só um, tem que contratar sempre em par, então eu vou ter que contratar 2 vendedores, contrato 4 SDR, é isso aí que eu preciso, 6 pessoas, e eu estou montando minha primeira célula de venda. Tá maluco, ninguém consegue nem sair do chão com isso, né? E você vai estar tendo que formar um monte de pessoas, mesmo que você contrata, porque essa é a primeira decisão. Eu contrato 2 SDRs e um vendedor, mas todo mundo tem que contratar. Por onde eu começo, né? Começa vendendo. É por aí que começa. Então, que é um outro erro bastante comum, que é delegar cedo demais. Você não contrata um vendedor e coloca... Então, o gestor que está formando esse time, ele tem que estar lá no telefone, e daí, no máximo, contratar um vendedor para vender com ele, que seja o par dele. Então, vão vender os dois juntos, vão vender com a SDR, que nada. Senta a bunda na cadeira e faça suas 200 ligações,
e tenta vender do começo ao fim. Depois você pode começar a tentar ser o seu próprio SDR, então seja o seu próprio SDR. Eu vou passar a ligação para mim mesmo, não é isso que eu quero dizer, mas é de entender onde é que... daqui a pouco eu te digo porque eu sou meu próprio SDR, não é isso. Mas é o ponto de entender onde que é o seu... até onde que você iria com o processo de SDR, mas sem entender o processo inteiro de cabo a rabo, é muito difícil de você quebrar ele. É muito difícil de você... A gente tem que entender que todo processo de especialização, ele tem todo o processo de especialização e, consequentemente, de handoff de leads, né, de passagem de leads, ele gera atrito e gera quebra de taxa de conversão. Toda vez que eu estou falando com o Daniel aqui e tal, e o Daniel fala assim, Cristiano, legal, agora eu vou passar para o Zezinho. Eu falo, que porra é Zezinho? Eu estou falando com o Daniel, principalmente no Brasil, que tem essa questão pessoal muito forte, né? Ela é muito de, o Daniel eu atendo, mas o Zezinho, nem conhece o Zezinho, cara. Só tem uma reunião marcada aqui na minha agenda, então acontece muito bolo em passagem de bastão, isso é bastante comum. Então, especialização de vendas não é só uma coisa boa, ela é uma coisa muito boa, quando bem aplicada, num produto certo, num processo certo, da maneira certa, e você só vai saber quais são esses fatores de como se fazer certo quando você tiver feito o processo inteiro de cabo a rabo. Aí sim você começa a fatiá-lo, aí sim você começa a quebrá-lo em partes. Então... Legal, acho que essa lição é muito importante, acho que no momento que a gente está vivendo, tá numa febre aí de conhecimentos com a tradução do livro do Aaron, tem falado muito sobre isso. O Aaron, ele é um pouquinho mais forte nessa história de especialização, dá a impressão de que é para todo mundo a toda hora. Né? É porque também tem outro fator aí, Daniel, que é a tropicalização da venda americana para o nosso cenário, assim, porque o SaaS nos Estados Unidos, ele costuma ter tickets muito maiores, eles começam a ter inside sales, começam a ter SDR de tickets muito maiores do que o nosso. Tudo bem, o CAC deles é maior e tal, eles têm um custo de aquisição maior, mas eles estão falando em processos mais longos e de tickets maiores. Então, não tem como não me especializar num processo de venda enterprise. Então, o meu ticket é de R$8.000 por mês. Você vai ter que especializar em algum momento. Mas quando você está com um ticket de R$300, fazendo ciclo de vendas de 3 semanas ou um mês, é até difícil de fatiar. Você fica se perguntando, como que é? Todo mundo dizendo que eu tenho que fazer, tem que ter um STR. Cara, eu não sei nem por onde fatiar, porque são 2 ligações, eu fechei o cara, então eu faço meia ligação e dividir por ligação é errado, tá? Porque o processo de vendas depende do número de ligações, mas eu fico, em média, 4 horas com o meu prospect no telefone antes de fechar uma venda. Então, como que eu separo isso? Como que o ciclo é muito curto? E eu tive essa discussão muito com o Erno lá na época que a gente estava criando o time de SDR na RD, que hoje já evoluiu muito na RD, hoje ele está muito melhor do que a gente criou lá atrás, que a gente errou bastante também. Era isso, como que eu especializo um processo tão curto? Eu brincava que era até difícil de deixar carne suficiente no osso para o closer, sabe? Porque o SD já tinha ruído tudo a carne, já tinha ruído toda a carne, quase não deixa carne, e o closer é difícil, assim. Então, achar o ponto ótimo de onde passar o bastão e quando especializar é um processo que demora, que não é do dia para a noite que acontece. Maravilha, Cris, cara. Então, muito legal. Assim, muitos insights de quem está implementando isso em várias empresas. Realmente, acho que com o boom a gente está falando muito de inside sales nos últimos... Que bom, né? A gente sim. Mas ainda acho que o mercado é pouco maduro, né? As nossas melhores referências têm 5 anos, 4 anos. Todo mundo começando. Então é muito bom para quem está... Mas está acontecendo. A gente está no lugar certo, na hora certa para fazer acontecer. Sou muito otimista em relação a isso. E está acontecendo rápido. Eu sou bastante otimista, assim. Legal. Tá acontecendo. Tem excelentes exemplos, né? Sim. Mencionei o Rigonati. O Rigonati falou que já não tem mais gap, não. Que tem brasileirada dando show em gringo. Quando a gente fala de inside sales, principalmente quando a gente está falando do turma de SaaS. Sim. Cris, cara, muitíssimo obrigado por compartilhar esses aprendizados aí que você está tendo aí nesses últimos anos. Espero que tenham sido úteis minimamente aí para o pessoal que já tá com tanta gente fera aí no line-up. Fico com receio de não conseguir
agregar no negócio, adicionar. Espero que tenham sido insights que sejam úteis aí para o pessoal que está nessa corrida. Agregou bastante, Cris. E, cara, como é que as pessoas querem saber mais sobre o seu trabalho de consultoria da Inbound Sales Brasil? Ou querem falar contigo de alguma forma? Qual é a melhor forma de entrar em contato com você? LinkedIn, para quem conseguir escrever meu sobrenome, Vuerzius, tá? Quem conseguir digitar. 80% do Isso aí. Eu aprendi com 15 anos a escrever meu sobrenome, então tá tranquilo. LinkedIn eu uso bastante, senão Cristiano, inboundsales.com.br. Fiquem à vontade para entrar em contato. Não sou sempre tão rápido quanto eu gostaria para responder, mas garanto que eu respondo. Beleza, pessoal? Vocês estão trabalhando só com empresas de tecnologia, Cris? Principalmente, ultimamente eu tenho conseguido ajudar, tô muito atuado com empresas em que eu sou sócio e tal, então tem sobrado não muita banda para adicionar outras empresas no portfólio, então eu tento focar naquelas que eu vejo que eu realmente consigo ajudar. Acaba sendo tecnologia pelo background, mas, poxa, eu converso e se eu conseguir ajudar, e se eu não conseguir ajudar, eu vou ficar feliz em indicar alguém também para ajudar. Maravilha. Legal? Cara, obrigado, viu? Valeu. Obrigado também, Daniel. Obrigado, pessoal. Um abraço para todo mundo aí e vamos vender. Vamos vender. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.